Bom dia a todos, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 nos diz assim: E o que de minha parte ouviste, Paulo falando para Timóteo, de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Em sua ordem na grande comissão, Jesus coloca o ensino como parte integrante na missão da igreja. Assim, ele jamais deve ser negligenciado. Pelo contrário, Paulo demonstra preocupação em relação a isso, dizendo a Timóteo que esse ministério fosse entregue nas mãos de pessoas que, além de homens de Deus, fossem também capacitados, habilitados para transmitir aos outros o mesmo conhecimento. Os professores cristãos devem ser homens dignos de confiança. Eles também devem possuir conhecimento e poder de comunicar conhecimento a outras pessoas. Embora a ajuda divina deva ser orada e esperada nesta e em todas as outras obras sagradas, é notável como São Paulo instrui que nenhum meio humano comum de garantir o sucesso deve ser negligenciado. Assim, é dever de todo aquele que instrui também se dedicar no preparo de outros que possam ensinar. O plano de Deus é que os humanos transmitam o que aprenderam aos seus semelhantes. Essa é a regra. Queridos, voltando no início aqui do texto bíblico, o verso de 2 Timóteo 2,2 diz: E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, ou seja, não só o que eu estou falando para você, mas a partir da vida das pessoas, através daquilo que elas viram em mim, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos. Os homens fiéis são pessoas fiéis a quem? A Paulo? Não. Ele está falando sobre homens fiéis ao Senhor. Aquela pessoa que quando você tem um segredo que você não conta para ninguém, você diz: olha, eu não conto para ninguém, mas para fulano de tal eu contaria, porque eu sei que primeiro ele vai guardar meu segredo, não vai contar para ninguém. E eu sei que ele é fiel e tem a presença do Senhor e a fidelidade com Deus para guardar o meu segredo e me dar uma instrução justa, me ajudar no que fazer. Existem pessoas na nossa vida que nós seríamos capazes de contar os nossos piores pecados. Eu tenho pessoas que se abrem comigo e às vezes elas contam umas coisas tão pesadas, Só que entre eu e elas isso se torna algo normal e elas têm essa confiança e eu me sinto bem de ter essa confiança por parte dessas pessoas. É uma confiança que as pessoas colocam em você porque acreditam que é uma pessoa fiel, que vai guardar e que vai trazer um conhecimento, vai orar a respeito. E isso é preciso, nós precisamos. A Igreja Católica, até hoje, usa o método da confissão. E a confissão ela é algo poderosa, porque muitas das vezes nós estamos tão carregados de coisas, e talvez a gente tenha cometido algum erro, que é normal, todos nós cometemos diversos erros, mas tem aqueles que ficam machucando, magoando nós por dentro. E daí você abre o coração para alguém, e você conta as suas necessidades. Essa pessoa não tem poder de te perdoar do seu pecado, não. A não ser que você tenha ferido exatamente ela. Mas ninguém que você confesse os seus pecados tem o direito de falar: olha, você está perdoado dos seus pecados. Mas quando nós abrimos, irmãos, na nossa mente, no nosso homem interior, nós descansamos, porque nós confiamos, entregamos, ouvimos um bom conselho e descansamos. E daí a gente tem o coração tranquilizado por causa disso, por causa de se abrir. Quantos segredos nós vamos guardando e isso vai destruindo a nossa vida, as nossas emoções de dentro para fora. É como um câncer que vai nos tomando e nos derrubando. Por isso é necessário nós termos pessoas de confiança. E o versículo fala também de pessoas idôneas. A palavra idônea significa adequadas. Pessoas próprias, exatamente para aquilo. Pessoas que elas são exatamente as pessoas que convém nós abrirmos o nosso coração, ou pessoas que convém nós ensinarmos os preceitos da palavra do Senhor. Quando eu pego a minha Bíblia e eu aprendo e eu ensino homens honestos, idôneos, homens fiéis, irmãos, eu estou tendo plena certeza de que essas pessoas, na maioria das vezes, serão muito bem guiadas por Deus e estarão ministrando o Evangelho de forma correta. Tem um versículo no livro de Mateus, eu separei aqui um pouquinho antes do devocional, Mateus capítulo 7, versículo 6, que diz assim, olha que pesado:
Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, porque senão, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Ou seja, quando você confia coisas sagradas demais a pessoas, eu estou dizendo não pregar o evangelho, mas confiar o evangelho para que seja anunciado por essas pessoas. Você está dando pérola para os porcos, está confiando coisas preciosas, aquilo que é sagrado para os cães. Os cães não fazem discernimento do que é sagrado. E os porcos, além de não ter conhecimento do que é sagrado, tudo que ele pisa, ele destrói. Ou ele come, ele consome. Então, se você coloca na mão de pessoas que não são pessoas de confiança, um segredo, ou a palavra do Senhor para a pregação do Evangelho, isso será usado, na maioria das vezes, de forma errada. Coloca na mão de pessoas fiéis. Coloca na mão de pessoas idôneas. Coloca na mão de pessoas que odeiam a mentira, que amam ao Senhor, que estão fazendo o melhor esforço, o máximo que elas podem para servir a Deus. E o trabalho será bem executado. Irmãos, muitas das vezes nós, no afã de conseguir talvez mais obreiros, mais pastores, já que nós estamos falando aí sobre os ministérios da igreja, mais ensinadores, como é a lição de amanhã, pessoas que estão prontas para anunciar o evangelho e ensinar, professores da fé. Quando nós confiamos em pessoas que não têm temor de Deus, que não têm fidelidade, que não são idôneas, é bem provável que nós estamos arrumando sarna para nós nos coçarmos. Agora, quando nós confiamos em pessoas idôneas, fiéis, irmãos, essas pessoas vão dar muito orgulho. Quando você ensina e prepara alguém e essa pessoa se mostra fiel, na verdade ela sempre se mostrou, nós temos certeza de que ali tem alguém que vai levar a palavra do Senhor, mesmo quando isso causa prejuízo a si mesmo. Já tive pessoas do meu lado trabalhando junto comigo e é tão gostoso isso. Pessoas que são capazes de abrir mão financeiramente de alguma coisa só para fazer a obra do Senhor e dizer, não, eu estou aqui para fazer a obra de Deus e é isso que interessa. Pessoas que tiram do próprio bolso para fazer isso acontecer. Pessoas que se importam menos com elas mesmas quando o sentido é ajudar alguém. Irmãos, como isso é maravilhoso. É claro, nós temos que cuidar de nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que fazer tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é honesto. Mas nós precisamos estar conectados com a vontade do Senhor. O que Jesus veio fazer nessa terra? Ele falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida pelo mundo, dar a vida por todos vocês. O Senhor veio e nos ensinou o que nós devemos fazer, que nós devemos procurar. Olha que frase poderosa. Busquem fazer o que é mais agradável ao próximo antes de você mesmo. Ame aqueles que vos odeiam, Ore por aqueles que vos perseguem. Abençoe aqueles que vos amaldiçoam. Irmãos, o Senhor Jesus não estava pensando em si. Agora, em contrapartida, eu olho para o mundo. E o que o mundo me ensina? Cuida de você, faz o que te agrada, dê prazer ao seu corpo, Ame só os que estão próximos de você e cada um que vai cuidar da sua vida. Irmãos, tudo o que a palavra do Senhor ensina é santo. Tudo aquilo que o mundo nos ensina e que é contrário à palavra, isso vai nos conduzir à perdição. Mas o pior de tudo, o mundo não está acreditando nisso. As pessoas não estão crendo mais nisso, estão se entregando aos seus próprios desejos. Nós somos diferentes. Nós não somos desse jeito, nós não seguimos esse formato de vida. Nós damos primeiro o nosso rosto a bater. Nós damos primeiro a nossa face para apanhar antes de nós ofendermos alguém. Nós estamos diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, é óbvio. Nós não vamos sair por aí perguntando quem quer nos bater. E nós vamos sim nos defender, mas quando a questão é o anúncio do Evangelho, quando a questão é nós estarmos diante do Senhor e pregando às pessoas e as pessoas nos ofendem, o que aconteceu com Jesus? Ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi chicoteado e ele ficou quieto. Quando nós olhamos os pais da igreja, aqueles que morreram, os martirizados, os apóstolos, Paulo chegou a perguntar por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou sendo preso? Por pegar o Evangelho?
Mas isso não significa que ele fugiu, que ele deixou com que essas coisas diminuíssem o seu intento de fazer a vontade do Senhor, mesmo que ele sofresse. Nós devemos ser assim. Pastor, eu não consigo pensar, eu não consigo me imaginar deixando de negar ao Senhor se a minha vida estiver correndo risco. Irmãos, quanto mais íntimos de Deus nós estivermos, mais coragem nós recebemos da parte do Senhor para enfrentar, se preciso for, até a morte. Se há um medo, se há um terror no nosso coração, se é o fim dos tempos que nós estamos passando, e se chegar ao ponto de nós sermos questionados, o Brasil é muito tranquilo a respeito disso, mas se chegar ao ponto de nós sermos questionados, quanto mais intimidade eu e você temos com Deus, mais coragem nós temos, mais íntegro nós somos, mais prontos para qualquer coisa nós estaremos. Então o segredo é buscar se entregar. O Evangelho ele será muito melhor anunciado se o nosso coração estiver voltado com o Senhor. É muito melhor. Eu trocaria todo o conhecimento da palavra do Senhor totalmente revelado, mas sem intimidade com Deus, por um pouco de conhecimento suficiente para a salvação, mas cheio de intimidade com o Senhor. Não estou desprezando. Pelo contrário, eu gostaria de ter tudo isso e ainda estar intimamente conectado com Deus. Mas para dizer para os irmãos que um pouco do ministério da palavra do Senhor, mas regado com a presença de Deus, com a vida e com intimidade, isso traz muito mais poder no momento da evangelização. Essa intimidade, além de salvar outras pessoas, vai me manter firme com Deus até o dia de nós partirmos aqui ou o Senhor vir nos buscar.